Não acredite nos seus sonhos, Don't believe in your dreams, nas suas visões, in your visions, nas vozes que você ouve in the voices that you hear cegamente. blindly. Aleluia. Vou repetir. I'll repeat. Não acredite Don't believe nos seus sonhos, in your dreams, nas suas visões. in your visions. Não acredite Don't believe nas vozes que você ouve in the voices that you hear cegamente. blindly. Quando eu digo cegamente, When I say blindly, eu quero dizer I mean tudo que você vê everything that you see no sonho in dream ou em visões. or in vision. Tudo que você ouve, Everything you hear, você tem que analisar you have to evaluate à luz da Bíblia. to the light of the Bible. Aleluia. Aleluia. Há pessoas que são guiadas pelos sonhos. There are people who are guided by dreams. Cuidado com isso. Be careful with that. Pessoas são guiadas pelas visões. People are led by visions. Cuidado com isso. Be careful with this. Nem todo sonho Not every dream vem de Deus. comes from God. Nem toda visão Not every vision vem de Deus. comes from God. Nem toda voz que você ouve Not every voice that you hear vem de Deus. comes from O God. diabo também fala. Devil as well speaks. O diabo também dá visões. Devil gives visions as well. O diabo também dá sonhos. Devil gives dreams too. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que você ouve, Everything you hear, que você vê, that you see, quer no sonho, quer fisicamente, be it in dreams or physically, tudo aquilo que você sente, everything that you feel, você tem que analisar à luz da you Bíblia. have to analyze to the light of the Bible. A Bíblia diz The Bible says que o diabo, that the devil, ele é tão astuto he is so cunning que chega a se transformar como se fosse um anjo de luz. to extent of transforming himself to become angel of light. Você lembra-se que o diabo, Do you remember that the devil, antes dele ser diabo, before being devil, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz. the Bible said that he was angel of light. Então ele sabe muito bem fazer isso. Then he knows very well how to do that. Ele é muito bom para isso. He is so good at that. Em algum momento, At a certain point, ele procura passar por um anjo de he Deus disguises to be an angel of God, e pode te usar. and he can use you. Aleluia. Pode te usar. He can use you. Pode falar consigo. He can speak with you. Pode te dar visões. He can give you visions. Pode te dar sonhos. He can give you dreams. E se você acredita And if you believe cegamente, blindly, sem analisar, without analyzing, sem pedir o discernimento do Espírito Santo, without asking for discernment of the Holy Spirit, você vai ser guiado com sonhos falsos. you'll be led by false dreams. Você vai ser guiado com visões falsas. You'll be led by false visions. Você vai ser guiado com vozes falsas. You'll be led by false voices, E vão te levar à destruição. and they will take you to destruction, Vão acabar contigo. and they will finish with you. Aleluia. Aleluia. Povo de Deus, People of God, antes de você largar um trabalho, before stop working, você tem que ouvir de Deus. you have to hear from God. Para você fazer um negócio, For you to run a business, você tem que ouvir de Deus. you need to hear from God. Para você fugir de uma amizade, For you to run away from a certain friendship, você tem que ouvir de Deus. you have to hear from God. E tem que ter a certeza que é Deus que está falando. And you must be sure that it's God speaking. Para você sair de uma igreja para outra, For you to come out from a certain church to the other, você tem que ouvir de Deus. you have to hear from God. E tem que ter a certeza And you must be sure
Porque é Deus que está falando That consigo. is God who is speaking with you. Aleluia. Há muita gente There are many people que é guiada por sonhos falsos. that are led by false dreams. Sonhou uma coisa They dreamt something e já está a executar. and is already doing it. Profeta sonhou uma coisa, A prophet had a dream, viu uma coisa he saw something, e já está a falar. and is already speaking. Por isso que há muitos falsos profetas. That's why there are a lot of false prophets. Cuidado com os seus sonhos. Be careful with your dreams. Cuidado com as suas visões. Be careful with your visions. Cuidado com aquilo que você ouve. Be careful with what you hear. Não tome decisões só por tomar, Don't take decisions for sake of taking them sem você ouvir de Deus. without hearing from God. Não faça coisas por imitação, Don't do things by imitation sem você ouvir de Deus. without hearing from God. Preste atenção, igreja. Pay attention, church. Tudo que você faz, Everything you do, guiado pelo Espírito de Deus, led by God's Spirit, dá certo na sua vida. it prospers in your life. Se você avança para um casamento, If you go to a certain marriage, guiado pelo Espírito de Deus, led by Spirit of God, esse casamento vai dar certo. this marriage will effectively come to Se pass. você vai para um negócio, If you go to a business, guiado pelo Espírito de Deus, led by Spirit of God, esse negócio vai dar certo. this business will come to pass. Se você toma uma decisão, If you take a decision, guiado pelo Espírito de Deus, led by Spirit of God, essa decisão vai dar certo. it will prosper. Como é que você vai saber se foi Deus que falou consigo ou How não? can you know if it's God who talked to you or not? Vamos à Bíblia. Let's go to the Bible. Abra sua Bíblia. Open your Bible. Vamos começar do livro de Jó. Let's start from the book of Job. Jó capítulo 33, Job chapter 33 versículo 14. and verse 14. Jó capítulo 33, versículo 14. Job chapter 33 and verse 14. Já falamos muito deste versículo. We talked about this verse. Já falamos muito deste We versículo. talked a lot about this verse. Mas o Espírito Santo quer que a gente volte a falar desse assunto. But the Holy Spirit wants us to talk again about this issue. Porque muita gente está sendo enganada. Because many people are being deceived. Muita gente está a seguir sonhos falsos. Many people are following false dreams. Muita gente está a seguir decisões falsas. Many people are following false decisions, Vozes falsas. false voices, Visões falsas. false visions, E são and destruídas. they are destroyed. Aleluia. Aleluia. São destruídas. And they are destroyed. Pode ler. João capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias maneiras, Deus fala de várias maneiras. porém nós Porém nós não lhe damos atenção. não lhe damos atenção. Aham. Versículo 15. De noite, De noite, na cama, na cama, quando dormimos um sono profundo, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos Ele fala por meio de sonhos ou de visões. ou de visões. Continua. Versículo 16. Deus fala aos nossos ouvidos Deus fala aos nossos ouvidos. e os seus avisos nos enchem de medo. Os seus avisos nos enchem de medo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus fala conosco, povo de Deus. God speaks to us, people of God. Ele fala conosco He speaks to us através de sonhos, through dreams, através de visões, through visions, através do ouvido, and through the hearing, de voz. voice. Ele fala conosco. He speaks to us. Mas o diabo também procura fazer a mesma coisa. But devil as well seeks to do the same thing. O diabo também fala conosco Devil speaks to us as well através de voz, through voice, através de sonhos, through dreams, através de and visões. through visions.
Será que todo sonho que você tem vem de Deus? Actually, all the dreams that you have coming from God? Será que toda visão que você tem vem de Deus? Is all the vision that you have comes from God? Será que toda voz que você ouve vem de Deus? Is every voice that you listen comes from God? Você nunca viu pessoas que ouvem vozes? Have you never seen people who hear voices? Nunca ouviu isso? Have you never Nunca heard? ouviu isso? Have you never heard? Vamos falar para o povo de Deus. Nunca ouviu isso? Pessoas que ouvem vozes. People who hear voices. Pessoas que têm sonhos. People who have dreams. Pessoas que têm visões. People who have visions. Eu queria lhe dizer uma I coisa. want to tell you something. O diabo também tem visões. Devil also has visions. O curandeiro também tem visões. Witch doctor also has visions. O Mazione também tem visões. Mazion as well has visions. O espiritualista também tem visões. The spiritualist also has visions. Eles veem. They see. Aleluia. Aleluia. Eles veem. They see. E podem até ver They can even see coisas que um profeta de Deus também vê. things which prophet of God can see. Eles veem. They see. Mas há uma diferença But there is a difference entre a visão do homem de Deus between vision of men of God e a visão que vem do diabo. and the vision which comes from the devil. A diferença é que The difference is quando o homem de Deus vê uma coisa, when a man of God sees something, quando um profeta de Deus profetiza para si, when a prophet of God prophesies for you, aquele problema desaparece. that problem disappears. Essa aqui é a diferença. This is the difference. O profeta de Deus vê The prophet of God sees com solução. with solutions, E o profeta do diabo, and the prophet of the devil, o falso the profeta, false prophet, ele vê, he sees mas não tem solução. but doesn't have solutions. Aleluia. Ele vê, He sees, transmite aquilo que ele viu. he passes what he saw. É uma profecia informativa. It's just a prophecy of just giving information. Você tem informação. You just have the information. Você vê um profeta You see a prophet que dá endereço da sua casa. who gives the address of your house. Você vê um profeta You see a prophet que até vê a roupa interior que você tem. who can even see the underwear that you have. Eles vê. They see, Mas aquilo que eles vê but what they see não traz resultado. doesn't bring result. Não te ajuda em nada. It doesn't help you at all. Aleluia. Não te ajuda em nada. It doesn't help you at all. É um espetáculo. It's just a movie or picture. Aleluia. Aleluia. Cuidado Be careful com aquilo que você sonha. with what you dream. Não siga cegamente Don't follow blindly os seus sonhos. your dreams. Quando você sonhar, What you dream, analise a luz da Bíblia. analyze to the light of the Bible. Procura saber o que a Bíblia fala. Seek to know what the Bible says, Porque a Bíblia é o nosso guia. because the Bible is our guide. A Bíblia é a nossa bússola. The Bible is our compass. A Bíblia é o nosso catálogo. The Bible is our catalog. Então, tudo aquilo que você sonha, Then everything you dream, você tem que verificar na Bíblia. you have to verify or check the O Bible. que a Bíblia diz? What does the Bible say? Aleluia. O que a Bíblia diz What does the Bible say com relação àquilo que você sonhou? in relation to what you dreamt, Com relação àquilo que você viu? in relation to what you saw, Com relação àquilo que você ouviu? in relation to what you heard? Ora a Deus. Pray to God. Jejua. Fast. Peça a Deus para te explicar, Ask God to explain you, para te revelar. to reveal you. Se o sonho é verdadeiro, If the dream is true, se a visão é verdadeira, if the vision is true, se aquilo que você ouviu vem de Deus, if what you heard comes from God, não acredite cegamente. don't believe blindly. Aleluia. Vamos para o livro de Joel. Let's go to the book of Joel. Joel capítulo 2, Joel chapter 2 versículo 28. and verse 28.
É um livro muito pequeno. It's a small book. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel chapter 2, verse 28. Pode ler. Joel capítulo 2, versículo 28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão. Os velhos sonharão. E os moços terão visões. Os moços terão visões. É promessa de Deus. It's God's promise. Aleluia. Você ter sonhos. Having dreams. Você ter visões. For you having visions. Você ouvir vozes. For you to hear voices. Do trono de Deus. From God's throne. É promessa de Deus. It's God's promise. É promessa de Deus. It's God's promise. E por ser promessa de Deus, for being God's promise, o diabo tenta usar esses mesmos the instrumentos devil tries to use the same instruments para atrapalhar os filhos de Deus. to disturb children of God. O diabo usa essas promessas The devil uses these promises para enganar os filhos de Deus. to deceive children of God. Ele também dá He vozes. also gives voices. Ele fala consigo. He also speaks to you. Ele também dá visões. He also gives visions. Ele também dá sonhos. He also gives Ele dreams. procura imitar He seeks to imitate o que Deus faz. what God does. Aleluia. Aleluia. Por isso que você tem que ter muito cuidado. That's why you have to be so cautious. Muito cuidado You have to be attentive com aquilo que você ouve. with what you hear. Há pessoas que ouvem vozes. There are people who hear voices, Pessoas que têm sonhos. people who have dreams, E infelizmente and unfortunately, acreditam nos seus they sonhos. believe in their dreams. Acreditam nas suas They visões. believe in their visions. Acreditam nas vozes que They ouvem believe in the voices they hear cegamente, blindly, sem discernimento. without discernment. Por isso que muita gente se dá mal. That's why many people are Muita harmed. gente se dá mal. Many people are harmed. Muita gente não prospera. Many people do not prosper. Muita gente não vai para frente. Many people don't go forward. Tenha cuidado. Be careful. Aleluia. Aleluia. A igreja precisa de dinheiro. Church needs money. Para a igreja funcionar, For the church to function, precisa de it dinheiro. needs money. Existem pessoas, There are people, pastores, pastors, que começam a igreja, that they start or the church, começam muito bem. and they start very well. Eles trabalham, They work, eles fazem negócios, they run business, eles pegam dinheiro do seu trabalho, and they take the money from their work, do seu negócio, of their business, abrem a igreja. and they open a church. Mas algum tempo depois, After some time, o diabo fala com eles. devil speaks to them. Enquanto eles usaram o seu dinheiro While they use their own money para trabalhar para Jesus, to work for Jesus, está tudo bem. everything is okay. Ele vai pregando a verdade, He will preach the truth. vai vivendo na santidade. He will live in the holiness. Mas quando ele ouve a voz But when he hears the voice do diabo, of the devil, larga o trabalho, he leaves the work larga o negócio. and he stops doing business. Você tem que estar próximo do seu ministério. You have to be closer to your ministry. Você não pode trabalhar mais. You mustn't work anymore. Você não pode produzir mais. You cannot produce anymore. Você tem que estar a 100% na igreja. You have to be 100% in the church. Desta forma, Deus vai te usar mais. This way, God is going to use you more and Ele more. vai ouvindo isso. And he's going to hear this. Vai ouvindo He's isso. going to hear this. Vai ouvindo He's going to isso. hear this. Até dia, Until one day, sem analisar, without analyzing, ele larga o seu emprego. he leaves his work, A confiar nos dízimos e ofertas. trusting on tithe and offerings. Ele vai ver a realidade. He will see the reality. Vai enfrentar a realidade. He will face the reality. E por causa disso, And because of that,
Porque ele precisa de dinheiro para viver. Because he needs money to survive or to live. Precisa de dinheiro até para pagar as contas da igreja. He needs money to pay the bills of the church. Ele vai mudar o evangelho. He will change the gospel. Vai começar a cobrar dinheiro. He will start charging money. Aleluia. E a graça de Deus desaparece. And the grace of God disappears. Povo de Deus, People of God, o diabo vem para matar, devil comes to kill, vem para roubar he comes to steal, e vem para and he destruir. comes to destroy. Qualquer sonho, Any vision, qualquer visão, any vision, any dream, qualquer voz any voice que ele dá para alguém that he gives to somebody, visa esses três objetivos: he has these three objectives: matar, roubar e destruir. kill, steal, and destroy. Por isso tenha cuidado. That's why be careful. Aleluia. 2 de Coríntios, capítulo 11, 2 Corinthians chapter 11 versículo 13. and verse 13. Vamos começar do versículo 10. We'll start from verse 10. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 10. 2 Corinthians chapter 11 verse 10. Pode ler. 2 de Coríntios capítulo 11 e versículo 10. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém em nenhum lugar de Acaia tirará de mim este orgulho de anunciar o evangelho sem cobrar nada. Anunciar o evangelho sem cobrar nada. Announcing the gospel without charging anything. Essa aqui é a missão do pastor. This is the pastor's mission. Aleluia. Não é proibido It is not forbidden que o pastor viva das ofertas. that a pastor should live by offerings. Essa é a lei de Deus. This is God's law. É assim mesmo que deve ser. That's how it should be. O pastor deve viver dos dízimos e The ofertas. pastor have to live from tithe and Aquele que offerings. faz a obra de Deus deve viver de dízimos e ofertas. Who does God's work must live through tithe and offerings. Mas há muita confusão nisso. But there is a lot of confusion in this. O apóstolo Paulo Apostle Paul, já tinha esta visão, he had this vision. já tinha descoberto isso. He had discovered it. Ele disse que eu não vou deixar de trabalhar. He said that I will not stop working. Eu vou produzir I'll produce e vou pregar a and I'll palavra de preach Deus. the word of God. Aleluia. Eu vou produzir, I'll produce. vou pregar a palavra de I'll Deus preach the word of God sem cobrar nada. without charging anything. Aleluia. Por isso que ele era muito usado. That's why he was used by God. Muito usado. He was so used by God. Continua. Versículo 11. Porque estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Versículo 12. O que eu estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. 13. Aqueles homens são apóstolos falsos São apóstolos falsos e não verdadeiros. e não verdadeiros. Eles mentem Eles mentem. a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás Até Satanás pode se disfarçar pode se disfarçar e ficar parecendo e ficar parecendo um anjo de luz. um anjo de luz. O Satanás pode se disfarçar. Devil can disguise himself E pode enganar a muita gente. and they can deceive many people. Há pessoas que falam em línguas, There are people who speak in tongues, mas línguas do diabo. but tongues of the devil. Há pessoas que profetizam, There are people who prophesy, mas profecia que vem do diabo. but prophecies that come from the devil. Há pessoas que têm sonhos, There are people who have dreams, mas
Mas são sonhos que vêm do diabo. but are dreams which come from devil. Há pessoas There are people que têm visões, who have visions, mas são visões que vêm do diabo. but are visions that come from devil. O diabo é astuto, Devil is shrewd. ele é esperto. He's so smart. O Espírito de Deus deu-me essa mensagem The Spirit of God gave me this message há 2 dias, 2 days ago, porque ele percebeu que há muita gente que está sendo enganada, because he perceived that many people are being deceived. muita gente que acreditam facilmente nos seus sonhos. Many people believe easily in their dreams. Cuidado com isso. Be careful with this. O diabo semeia confusão Devil sows confusion no seio da família, in the midst of family, no seio das in the comunidades. midst of the communities. O diabo semeia confusão Devil sows confusion dentro da igreja viva, within of a living church, porque numa igreja que não é viva, because the church which is not alive, o diabo não põe confusão lá. devil doesn't put confusion there. Não, No, ele nem está preocupado com eles. he's not worried with them. Preste atenção, igreja. Pay attention, church. Neste momento você vai sonecar. At this moment, you are going to slumber. Alguma coisa vai te distrair Something will distract you para você não entender a palavra. for you not to understand the word. Preste atenção, igreja. Pay attention, church. Esteja em meditação. Be in meditation. O diabo vai criar problemas Devil will create problems na igreja viva, in the living church, na sua família. in your family. Quando você vê alguém When you see someone da sua família of your family a vir te atacar no sonho, coming to attack you in dreams, você acorda de manhã e diz que minha mãe é feiticeira, you wake up early in the morning and say, my mother is a witch. minha tia é feiticeira, My aunt is a witch. meu avô é feiticeiro. My grandfather is a witch, Porque is a eles wizard. foram usados, But they were used. eles foram transportados, They were taken. transportaram a imagem da pessoa They took the image of the person para vir te atacar no sonho. to come to attack you in dreams. Acontece ou não acontece? Does it happen or not? Acontece ou não acontece? O diabo usa o seu colega Devil uses your colleague de trabalho, of your work. transporta ele He takes him para vir te atacar. to come to attack you. Às vezes te ataca sexualmente, Sometimes attacks you sexually. às vezes te ataca dando de comer, Sometimes attacks you by food, giving you às something to vezes eat. te ataca te agredindo, Sometimes it's beats you, fazendo alguma coisa doing something que você vê que este sonho não é bom, that you see that this dream is not good. e você acorda, And you wake up diz que o meu colega, and you say, my colleague, minha mãe, my mother, meu avô, my grandfather, minha sogra my mother-in-law, são feiticeiros. they are witch and wizard. Com quem já aconteceu isso? Bispo, eu já vi alguém a me fazer mal. Com quem já aconteceu? Levanta a mão, povo de Deus. Eu sei que já aconteceu consigo. E tem acontecido. Who has ever experienced this thing and know that it happens? Eu sei que isso acontece. I know that this happens. E você fica com a imagem And you stay with that memory de que aquela pessoa é feiticeira. that that person is a wizard or witch. Aleluia. Aleluia. Às vezes você sonha Sometimes you dream a manter relações sexuais com seu marido, having sexual relation with your husband, com sua esposa. with your wife. Acontece ou não acontece? Does this happen or not? Acontece ou não acontece? Vamos falar, povo de Deus. Acontece ou não acontece? Então quer dizer que a sua esposa é feiticeira? Then it means that your wife is a witch. A sua esposa é do diabo?
that your wife is from the devil, o seu marido é feiticeiro, that your husband is a wizard, o seu marido é do diabo, that your husband is from the devil, porque você sonhou a fazer relações com ela. because you dreamt having sexual relation with him or E a with coisa her. interessante qual é? And what's the most interesting É thing quando você acorda, is when you wake up, quer manter relações sexuais no verdadeiro you sentido, want to have a sexual relationship in real life, não consegue. and you can't. Há um marido espiritual There is a spiritual husband ou há uma mulher espiritual or spiritual wife no meio do casal in the midst of the couple que usa as pessoas. that use people. Às vezes, Sometimes você sonha you dream a manter relações sexuais having sexual relations com uma namorada muito antiga, with a ex-girlfriend, com um namorado muito antigo. with ex-boyfriend. Acontece ou não acontece? Nem sempre Not always. quer dizer que essa pessoa é feiticeira. It means that the person is a witch or wizard, Essa pessoa é do diabo. that this person is from devil. As coisas não funcionam assim. Things don't work like this way. Às vezes, Sometimes você pode sonhar you can dream até com seu próprio pastor with your pastor a te atacar. attacking you. Você pode sonhar com o evangelista. You can dream with evangelist. Pode sonhar com o obreiro, You can dream with an usher, com um músico with a musician a te atacar. attacking you. Não quer dizer It doesn't mean que ele é feiticeiro. that he is a wizard. Aleluia. Vamos para o livro de Mateus. Let's go to the book of Matthew. Mateus capítulo 3, Matthew chapter 3 versículo 6. and verse 6. Versículo 16, não 6, 16. Verse 16. Estamos lá? Pode ler. Mateus capítulo 3, versículo 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. 17. E do céu veio uma voz Do céu vem uma voz que disse: que diz: Este é meu filho querido, Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. que me dá muita alegria. É Deus falando. Is God speaking. Esse é meu filho querido. This is my beloved son. Esse é meu filho amado, This is my beloved son, que me dá muita alegria. who makes me happy. É Deus falando. Is God speaking. Mas o diabo também fala. But devil as well speaks. Continua. 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Escuta isso. Listen, Jesus foi batizado nas águas. Jesus was baptized A Bíblia in the diz waters. The Bible says que ele viu uma pomba that he saw a dove que veio pousar nele. which came to settle upon him. Era um Espírito de Deus. It was the Spirit of God. Depois dele receber o Espírito de After Deus, having received the Spirit of God, a Bíblia diz the Bible says que o mesmo Espírito, that the same Spirit, Espírito de the Deus, Spirit of God, levou Jesus took Jesus para o deserto to the desert para ser tentado. to be tempted. Quando você receber o Espírito de Deus, When you receive the Spirit of God, a partir da altura que você aceita Jesus, from the moment you accept Jesus e Jesus te aceita, and Jesus accepts you, você recebe o Espírito dele, you receive His Spirit, a marca da propriedade. the mark of property, Você se torna inimigo do diabo. you become the enemy of the devil.
Você apresenta-se num confronto diário You present yourself in a daily confront com o diabo. with the devil. Você se torna alvo a ser abatido. You become a target of the devil. Aleluia. Você vai passar por deserto. And you'll go through the desert. Repita. 4:1. Escuta isso. Capítulo 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. 3. Então o diabo chegou perto dele e disse: Depois de Jesus ter passado 40 dias e 40 noites After Jesus having spent 40 days and 40 nights sem comer nada, without eating anything, quem lhe apareceu? who appeared Foi o diabo. was the devil. Aleluia. Aleluia. Jesus estava quente, Jesus was still hot, cheio do Espírito de Deus. full of God's Spirit. E quem lhe aparece é o diabo. And who appears is the devil. Isso acontece até nos dias de hoje. It happens still today. Depois de você jejuar, After fasting, depois de você orar, after praying, depois de você sair da igreja, after coming out from the church, quem lhe aparece é o diabo. who appears is the devil. Às vezes você diz: estou a sair da igreja, pá. Sometimes you say, I'm coming from church. Como é que eu tenho acidente? How do I have an accident? Estou a sair da I'm igreja. coming from church. Chego em casa e encontro a minha casa I arrombada. arrive at home and someone broke into it. Os ladrões roubaram tudo. And the thieves stole Estou a everything. sair da igreja. I'm coming from church. Chego em casa, apanho os meus filhos, estão doentes. I reach home and I find my children sick. Mas como? But how? Essa igreja é falsa. This church is false. Esse pastor é falso. And this pastor is false. Essa igreja não é de Deus. This church is not from God. Povo de Deus, People of God, depois de Jesus after Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, having fasted 40 days and 40 nights, quem lhe apareceu? who appeared O diabo. is the devil. O diabo apareceu para Jesus, Devil appeared to Jesus para tentar to Jesus. tempt Jesus. Jesus é o nosso mestre, Jesus is our master. é o nosso guia, He is our guide. é o nosso Deus. He is our God. Se apareceu para ele, If devil appeared to him, você acha que não vai aparecer para si? do you think that he won't appear to you? O diabo vai aparecer. Devil will appear. Vai tocar no seu marido, He will touch your husband. vai tocar nos seus He will filhos, touch in your children. vai tocar na sua esposa, He will touch your wife. vai tocar nos seus He will sogros. touch your O father-in-law. diabo vai lhe aparecer. Devil will appear. E em algum momento você vai dizer: eu estou a servir a Deus. At a certain point, you are going to say, I'm serving God. Por que que isso acontece comigo? Why is it happening with me? Estou a servir a Deus. I'm serving God. Por que que os meus filhos estão sempre doentes? Why my children are always sick? Estou a servir a Deus. I'm serving God. Por que que eu não tenho dinheiro para comer? Why I don't have money to eat? Estou a servir a Deus. I'm serving God. Por que que meu marido não me ouve? Why my husband doesn't Não há listen to me? entendimento. There is no understanding. Por que que a minha esposa não me ouve? Why my wife doesn't Não listen há to me? entendimento. There is no understanding. Mas eu sou pastor. But I am a pastor. Eu sou obreiro. I'm an usher. Eu sou músico. I'm a musician. Eu sirvo ao Senhor. I serve the Lord. Por que que isso acontece comigo? Is it happening with me? Aconteceu com Jesus. It happened with Jesus. Não faça essa pergunta. Don't ask this question. Aleluia. Diga a pessoa que está a aconteceu com Jesus. Tell your neighbor, it happened with Jesus. Não faça essas perguntas. Don't ask these questions. Diga a pessoa que está todos que estão perto de Deus Tell your neighbor, everyone who is near God recebem ataques. receives attacks. Se você não recebe ataque, If you don't receive attack, você não está perto de Deus. you're not near God. Palmas para Jesus. Put the hands together for Jesus. Eu vou repetir. I'll repeat. Se você não recebe If ataques you do don't, diabo if you don't receive attacks from the devil no seu casamento,
in your marriage, no seu trabalho, at your work, nos seus sonhos, in your dreams, nos seus filhos, in your children, quer dizer que você não está perto de Deus. it means that you are not near God. Porque todos que estão perto de Deus, Because everyone who is close to God, o denominador comum the major denominator é receber ataques. is to receive attacks. Se o diabo não gosta de si, If the devil doesn't like you, ele vai te atacar sempre. he will always attack you. A igreja que está perto de Deus The church which is near God recebe ataques. receive attacks. Aleluia. Aleluia. Mas a igreja que não está perto de Deus, But the church which is not close to God está tudo numa boa. is everything okay. Você vai receber ataques. You will receive attacks Como Jesus recebeu ataque. as Jesus received attacks. Se você é filho de Deus, If you're a son of God, transforma essas pedras em pão. transform this stone into bread. E Jesus usou a palavra: And Jesus used the word, nem só de pão viverá o homem, man shall not live by bread alone, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. but with every word that comes out from God's mouth. Repita, escuta isso. Versículo 1. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. 3. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. 4. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. 5. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém. Escuta isso. Listen to this. Repita. Em seguida, Em seguida, o diabo levou Jesus. está a ouvir quem que levou Jesus? Can you hear who took Jesus? Quem que levou Jesus? Quem que levou Jesus? Quem que levou Jesus? Quem que levou Jesus? E não vai levar você? O diabo não vai te transportar? Won't devil take you? O diabo não pode te transportar? Devil can't take you Para você ir atacar alguém? for you to attack someone? E essa pessoa acordar e pensar que você é feiticeiro? And when the person wakes up, thinks that you are a witch or wizard? O diabo não pode usar o seu pastor? Devil cannot take your pastor? Vamos analisar. Let's analyze. Acorda a pessoa que está a dormir ao seu lado Wake up the person who is sleeping beside you para ouvir essa mensagem. to hear this message E diga para ela, essa mensagem é para si. and tell them this message is for you. Repita. Algumas pessoas estavam a dormir e não ouviram. Repita. Versículo 5. Em seguida, o diabo levou Jesus O diabo levou Jesus até Jerusalém, até Jerusalém. a cidade santa. Está a ouvir? Jerusalém é o quê? Jerusalém é o quê? Jerusalém é o quê? Cidade santa. Aham. E o colocou no lugar mais alto do templo. 6. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Povo de Deus, People of God, você pode ser pastor, you can be pastor, pode ser evangelista, you can be evangelist, pode ser bispo, you can be a bishop, pode ser profeta, you can be a prophet, pode ser apóstolo. you can be an apostle. O diabo The devil pode te tocar. can touch you. O diabo Devil pode te tocar. can touch you. Você pode ser membro da igreja. You can be a member of the church. O diabo The devil pode te transportar can take you para aparecer no sonho de alguém, to appear in somebody's dream, atacar. attacking. Mas não quer dizer que é você que está a atacar.
But it doesn't mean that it's you who is attacking. É o diabo que está a te atacar. It's the devil who is attacking you. Mas usou a imagem de alguém. But he used someone's image. Quando você vê o homem de Deus When you see men of God aparecer nos seus sonhos appearing in your dreams para fazer coisa boa, to do something good, para orar por si, praying for you, para profetizar na sua vida, prophesying for your life, para falar consigo, to speak with you, é Deus que está fazendo isso. it's God who is doing this. Não é o homem de Deus. It's not man of God. Deus usou a imagem dele God used his image para lhe aparecer. to appear to you. Se você vê um homem de Deus If you see a man of God lhe aparecer no sonho appearing in your dreams e fazer-te uma coisa má, and doing something wrong, uma coisa que te confusiona, something which confuses you, saiba no, que não é o homem de Deus. that is not God, a man of God. É o diabo. It's the devil. Quer criar confusão He wants to create confusion na sua mente. in your mind. Bispo, é normal isso acontecer? Bishop, is it normal to happen? Acontece. It happens. Aleluia. Acontece. It happens. Acontece. It happens. Por isso que você tem que analisar That's why you need to evaluate tudo que você ouve, everything that you hear, tudo que você sonha, everything that you dream, tudo que você vê. everything that you see. Você tem que analisar You need to analyze à luz da to the Bíblia light of the Bible para você não ser enganado, for you not to be deceived. porque o diabo engana. Because devil deceives. O diabo engana. Devil deceives. Deus não vai usar Abraão God won't use Abraham para vir ter consigo. to talk to you. Não vai usar Moisés He won't use Moses para vir ter consigo. to talk to you. Não vai usar Elias He will not use Elias para vir ter consigo. to talk to you. Não vai usar Paulo He will not use Paul para vir ter consigo. to talk to you. Vai usar o seu pastor, He will use your pastor, o seu evangelista, your evangelist, o seu obreiro your usher para vir falar consigo. to talk to you. Aleluia. Aleluia. Repita, escuta o que a Bíblia diz. Versículo 5. 5. Em seguida, o diabo levou O Jesus diabo levou Jesus até Jerusalém, até Jerusalém, a cidade santa, a cidade santa. e colocou no lugar mais alto do templo. Colocou no lugar mais alto do templo. 6. Então disse: se você é filho de Deus, O diabo pode te usar, devil can use you, pode te levar can take you à igreja. to church. De repente dá uma informação. All of a sudden he gives some information. De repente fala contigo. All of a sudden he speaks to you. Você dentro da igreja. You being within the church, Igreja Santa de Deus. the holy church of God. Da mesma forma The same way que o diabo levou Jesus that devil took Jesus para a cidade santa to the holy city, de Jerusalém. Jerusalem. O diabo pode te levar Devil can take you para a sinagoga. to synagogue, E você lá dentro, and you within ele fala contigo. speaks to you. Ele mostra-te coisas. He shows you things, E você vai dizer que and you're going to say, sinagoga tem cobra. synagogue has snakes, Sinagoga tem leão. synagogue has lions, Sinagoga tem elefante. synagogue has elephants, Sinagoga tem crocodilo. synagogue has crocodiles, Tem jacaré. has crocodiles. Aleluia. Já não vou mais para a sinagoga. I'll no longer go to synagogue.
Vou desligar Emmanuel TV. and I'll switch off Emmanuel TV. Essa igreja é do diabo. This church is from devil. Aleluia. Espero que você esteja entendendo. I hope you understand. Cuidado com os seus sonhos. Be careful with your dreams. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado, cuidado com os seus sonhos. Tell your neighbor, be careful with your dreams. Não acredite cegamente nos seus sonhos. Blindly believe in your dreams. Não acredite cegamente nas suas visões. Don't blindly believe in your visions. Não acredite cegamente nas vozes que você Don't ouve. blindly believe in the voices that you hear. Existem sonhos que vêm de Deus, There are dreams which come from God que são uma realidade. and that are a fact, a truth. Visões que vêm de Deus, Visions that come from God que são uma realidade. that are true. Mas o diabo tenta imitar. But devil tries to imitate. Cuidado com os seus sonhos. Be careful with your dreams. Cuidado com as suas visões. Be careful with your visions. Não tome decisões Don't take decisions com base nos seus sonhos based in your dreams ou visões or visions de uma forma cega. the blind way. Aleluia. Aleluia. Você sonhou? You dreamt, Ok. it's okay. Vá pedir discernimento a Deus. Ask discernment before God. Veja na Bíblia o que está escrito. Check in the Bible what it says. Aleluia. Continua. Versículo 6. Então disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Versículo 7. Jesus respondeu: Mas as escrituras sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. 8. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. De novo. Again. De novo. Again. O diabo fez o quê? What did the devil do? Fez o quê? Fez o quê? Ou só está escrito na minha Bíblia? Na sua Bíblia diz o quê? Diz o quê? Jesus, porém, respondeu: Mas as escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então o diabo levou para um lugar muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Para por aí. Qual é a outra Bíblia que diz que não foi o diabo que levou? Temos alguma Bíblia? Bispo, a minha Bíblia mostra que não foi o diabo que levou Jesus. Temos alguma Bíblia? Povo de Deus, People of God, quando você vê o seu avô when you see your grandfather a vir te atacar no sonho, attacking you in dreams, não é seu avô, it's not your grandfather, é o diabo. it's the devil. Quando você vê sua sogra When you see your mother-in-law a te atacar no sonho, attacking you in dreams, não é sua sogra, it's not your mother-in-law, é o diabo. it's the devil. Quando você vê o seu pastor, When you see your pastor, até o seu pastor even your pastor, a te atacar no sonho, attacking you in dreams, não é o seu pastor, it's not your pastor, é o diabo. it's the devil. Aleluia. Aleluia. O diabo é que usa as pessoas. Devil is the one who uses people. É comum isso acontecer? Is it common to happen? Não é comum, It is not common, mas acontece. but it happens.
Aleluia. Com Jesus já aconteceu 2 vezes. With Jesus, it happened twice. Se calhar porque o ministério de Jesus durou pouco tempo. Maybe because Jesus' ministry lasted only few time or few moments. Com quantos anos Jesus morreu? Hã? 33 anos. Quantos anos você tem? 40, 50, 60. Você pode ser usado mais vezes. You can be used more time. Aleluia. Aleluia. Porém, não é comum. However, it is not common, Mas acontece. but it happens. Sabe por que acontece? Do you know why it happens? Porque não há ninguém que seja perfeito. Because there's no one who is perfect. Por isso que o diabo aproveita-se das fraquezas. That's why the devil takes advantage of your weaknesses. Todo mundo é pecador. Everyone is a sinner. Todo mundo tem fraquezas. Everyone has weaknesses. Por isso que o diabo usa as fraquezas. That's why the devil uses O weaknesses. seu pastor também tem fraquezas. Your pastor as well has weaknesses. Ele pode ser usado. He can be used. Bispo, então Jesus também tinha fraqueza. Bishop, then Jesus had also weaknesses. Não, No. Jesus não tinha fraqueza. Jesus, they didn't have Mas weaknesses. isto aconteceu But it happened para ensinar a igreja. to teach the church. Não porque Jesus tinha fraqueza. Not because Jesus had weaknesses. Não. No. Mas era para ensinar a igreja. But it was to teach the church. Jesus é perfeito. Jesus is perfect. Não há erro nele. There's no error in him. Não há pecado nele. There's no sin in him. Imagine Imagine alguém sem pecado someone without sin foi tentado. was tempted. Imagine Imagine alguém sem pecado someone without sin foi levado was taken pelo diabo by the devil para Jerusalém, to Jerusalem, cidade santa. holy city. E você, What about you? eu, Myself, nós, us, pecadores, sinners. acha que o diabo não vai te usar? Do you think that devil won't use you? Não vai te transportar? That he won't take you? É comum? Is it common? Não é comum. It isn't common. Não tem que ser hábito. It mustn't be a habit, Mas acontece. but it happens. Porque eu, Because I você, and you, nós, us, todos somos pecadores. we are sinners. Temos fraquezas. We have weaknesses. Vigia Watch e ore and pray para não cair em tentação. so you will not fall into temptation. Analisa Analyze os seus sonhos, your dreams, as suas visões, your visions, as vozes que você ouve the voices that you hear à luz da Bíblia. to the light of the Bible. Para terminar, To finish, vamos a Jeremias. let's go to Jeremiah. Jeremias, Jeremiah capítulo 23, chapter 23 versículo 21. and verse 21. Pode ler. Jeremias capítulo 23, versículo 21. O Senhor Deus disse: Eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo, eles saíram correndo e falaram em meu nome. 22. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem. E assim, teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades
que vive praticando. 23. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 24. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então, vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas, que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. 26. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Por quanto tempo os profetas vão enganar o meu povo? For how long this prophet will last deceiving my people Com as mentiras que eles inventam. with the lies that they invent? Os profetas sonham The prophets, they have e dreams levam para a igreja. and take it to church. Cuidado com isso. Be careful with that. Cuidado com isso. Be careful with this. Continua. Versículo 27. Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. 28. O profeta que teve um sonho. Escuta isso. Listen to this. O que é que você tem que fazer com seu sonho? What have to do with your dreams? Pode ler. 28. O profeta que teve um sonho Profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. devia contá-lo como o quê? Um simples sonho. Como o quê? Como o quê? Como o quê? Repita. 28. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem O profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la devia anunciá-la fielmente. fielmente. Que vale a palha comparada com trigo? O que vale a palha comparado com trigo? Cuidado com seus sonhos. Be careful with your dreams. Aleluia. 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 Quando você tem um sonho, When you have a dream, conta isso como se fosse um sonho. tell your dream as simple dream. Conta como um sonho. Tell as simple dream. Mas se você tiver uma mensagem de Deus, But if you have a message from God, anuncia. announce it. Que não tem nada a ver a palha e o trigo. Because straw has nothing to do with the wheat. Continua? Para terminar? Versículo 29. Escuta isso. A minha mensagem Escuta isso. A Listen minha to this. mensagem é como fogo, é como fogo. é como a marreta que É quebra, como a marreta que quebra grandes que pedras. quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí está a diferença There is the difference entre o profeta verdadeiro between true prophet e o profeta falso. and false prophet. O profeta verdadeiro, The true prophet, quando te anuncia uma mensagem, when it announces the message, a mensagem vem com poder the message comes with power para destruir, to destroy, poder the power para prosperar, to prosper, poder the power para curar, to heal, poder power para expulsar demônios. cast out demons. Quando um profeta de When Deus the prophet of God diz, por exemplo, tells you, for example, que você tem uma mulher you espiritual, have a spiritual wife, aquela mulher espiritual, that spiritual wife, por causa da profecia de Deus, because of prophecy of que God, vem do trono de Deus, which comes from the throne of God, aquela mulher espiritual that spiritual wife tem que largar a ele. must leave him. Se não larga ele, If it doesn't leave him, essa mensagem não vem de Deus. this message doesn't come from God. Essa é a diferença. That's the difference. Porque o profeta que não é de Deus Because a prophet who is not from God, também vê a mensagem, he also sees the message. vê a mulher espiritual He sees a spiritual e wife, vai dizer: você tem uma mulher espiritual. and will tell you that you have a spiritual wife. Ela vem dormir contigo no sonho. She comes to sleep with you in dreams. E você vai dizer assim: profeta é verdade. And you say, yes, the prophet is true. Profetiza, man of God. Prophesy, É verdade. prophesy, man of God, it's Mas true. quando você terminar o culto, But when the
service is over, na mesma noite, in the same night, aquela mulher espiritual há de vir dormir that consigo. spiritual wife will come to sleep with you again. Aleluia. 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 Posso falar uma verdade? Can I tell you something true? Verdade mesmo. True indeed. São poucos profetas que eu conheci na vida. A few prophets that I knew in life, Verdadeiro profeta. that are prophets indeed, Que eu conheci. that I knew. O primeiro profeta The first prophet é o T.B. Joshua. is Prophet T.B. Joshua. Estou a falar que eu conheci. I'm talking about what I knew. E alguns profetas And some prophets que saíram da sinagoga that came out from synagogue, por bem. they came out for good. Que saíram da sinagoga That they came out from synagogue porque o T.B. Joshua disse vai. because Prophet T.B. Joshua told them to Você go. já está maduro. You're mature. Que saíram da sinagoga They left synagogue aprovados pelo profeta T.B. Joshua. approved by Prophet T.B. Joshua. Não estou dizendo que não há outros profetas verdadeiros. I'm not saying that there are no other true prophets. Não é isso que eu estou a dizer. It's not what I'm saying, Mas eu não conheço. but that I know. Eu não conheço. Sorry, I don't know. Existem profetas They are prophets. que nunca estiveram na sinagoga They have never been in synagogue a trabalhar lá, working there, mas que são filhos de T.B. Joshua. but are sons of T.B. Joshua. Conheço alguns I know some. que são verdadeiros profetas. There are true prophets. Como é que você conhece? How do you know them? Através dos frutos. Through their fruits. Aleluia. Através dos frutos. Through their fruits. Você já assistiu muito You watched so nas many times televisões, in televisions. já assistiu muito You watched many times nos telefones, na internet. in your phone, in the internet. Você já viu muitos profetas You saw many prophets a profetizar. prophesying, Mas você tem marido, mulher espiritual. saying that you have a spiritual wife. Sim, man of God, é verdade. Yes, man of God is Quando true. você dorme com elas. When you Sim, sleep, you sleep with man them. of God, é verdade. Yes, man of God is Mas true. você não vê ela dar testemunho. But you don't see them giving testimony. Já viu eles a dar testemunho? Have you ever seen A them dizer que desde o dia que eu recebi a profecia saying, since the day I received the prophecy, do profeta, a dizer que eu tenho mulher espiritual, the prophet saying that I had a spiritual wife, até hoje, till today, nunca mais tive a mesma experiência. never had the same experience. Você já viu esse testemunho? Have you ever seen this Já such a viu esse testimony? testemunho? Mas na sinagoga você vê testemunho. But in synagogue you see these testimonies. Hã? Vê ou não vê? Vê ou não vê? Há muitos profetas por aí There are many prophets out que there. dizem: eu estou a ver marido espiritual. They say, I see spiritual sua husband vida. in your life. Deixa eu vou te libertar. Let me, I'll deliver you. De repente te toca, você cai. All of a sudden it touches you and you fall. Mas você nunca veio But it never came para dar testemunho. to give the testimony. Quer dizer o quê? What does it mean? Que você não está liberto. That you are not free. Ele só viu, He just saw it, mas não te libertou. but it didn't set you free. É falso profeta. It's a false prophet. Aleluia. Aleluia. Espero que você tenha percebido. I hope you have understood. Resumindo, Sum up. toma cuidado Be careful com os seus sonhos, with your dreams, as suas visões with your visions, e as vozes que você ouve. and the voices that you hear. Você tem que analisar You have to analyze
à luz da Bíblia to the light of the Bible para tomar alguma decisão. to take decisions. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. May God bless His word. Palmas para Jesus. Clap the hands for Jesus.